A paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer o estudo sobre o livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. O tema do nosso estudo hoje é uma decisão bem-sucedida. A palavra do Senhor está escrito: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando ali essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Vemos aqui a história de uma mulher corajosa, de uma mulher que teve, podemos dizer assim, discernimento do Espírito de Deus. Noemi, uma mulher temente a Deus. Ela enfrenta uma dura adversidade. Ela sai da sua terra acompanhando seu marido, com seus 2 filhos, e vai para uma terra distante. Chega ali, ela é acometida da adversidade. Se não bastasse perder o seu companheiro, o seu esposo, o provedor da sua casa, o seu marido, o pai dos seus filhos, ela também acaba perdendo os seus 2 filhos, ficando ali desamparada numa terra distante, apenas com as suas 2 noras. Primeiro, Noemi, ela perde o marido, o provedor do seu lar, o sacerdote de sua casa, aquele que ministra a bênção e que conduz a família. Se Noemi não tivesse sabedoria, nesse momento, nessa hora, Noemi já estaria murmurando contra Deus, blasfemando contra Deus, mas Noemi não, ela permanece firme, permanece calada, tentando discernir essa adversidade na sua vida, tentando procurar uma forma de conseguir vitória, de sair do meio dessa tribulação, dessa adversidade. Como eu disse para vocês, se ela tivesse perdido só o seu marido, a dor seria grande. Ela ainda ficaria com seus 2 filhos para consolar, mas não foi assim. Noemi também perde os seus 2 filhos, irmãos. Uma luta tremenda, uma luta grande, uma luta imensa. Me faz lembrar de Jó, um homem temente a Deus, que jejuava, que dava esmola. Num dia, de uma hora para outra, Jó também se viu numa situação desoladora. Perdeu família, perdeu filhos, perdeu bens materiais e ainda ficou doente na carne viva. E se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó teve vitória, teve sucesso, porque Jó não deixou de acreditar em Deus. Agora Noemi fica com Orfa e Ruth. Como vai ficar o futuro desta mulher? Como? Quem vai prover o sustento desta casa? Porque os varões desta família, todos morreram, todos desceram à sepultura.
Como vai ficar agora a situação dessa mulher? Como Noemi sairá dessa situação de desamparo sem a herança do Senhor, sem o galardão? Porque segundo a Escritura, a Sagrada Escritura, nenhuma das suas nogras tiveram filhos. Então Noemi, ela tinha perdido seus filhos e agora não tinha um herdeiro para continuar a história, não tinha um varão na sua família, porque as suas noras ficaram sem filhos. Noemi tem em seu poder a decisão. Ela tem que tomar uma decisão neste momento, nesta hora. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós temos que tomar uma decisão e às vezes precipitamos e não consultamos a Deus, não oramos, não jejuamos, não buscamos a palavra do Senhor e às vezes nós tomamos uma decisão que não seja bem-sucedida. No início desta palavra, eu disse para vocês que o tema desse estudo seria uma decisão bem-sucedida. Por que bem-sucedida? Porque a Noemi, ela tem o seu poder, a decisão. Ela pode tomar uma decisão que pode ser o futuro, pode ser vitória, pode ser prosperidade na sua vida, ou ela pode tomar uma decisão que pode acabar por vez com a história da sua família, a descendência da sua família e o fracasso total. Noemi poderia ficar em Moabe e esperar o que viria pela frente, ou Noemi poderia refazer o caminho de volta para Belém de Judá, para sua parentela, para sua terra. E ela então toma a direção correta, deixando os campos de Moabe e voltando para a sua terra onde Deus tinha visitado, dando pão, alimento àquela gente. Quando Noemi sai da sua terra, ali de Belém de Judá, que o seu marido resolve ir embora para a terra distante, para Moabe, é porque Belém de Judá estava enfrentando uma grande fome. Mas agora não. Noemi ouviu falar que lá na sua terra, lá havia fartura de pão. Então Noemi, ela chama as suas noras, porque agora ela tem que tomar uma decisão, irmãos. Agora ela tem que tomar uma decisão e essa decisão tem que ser acertada, porque senão isso pode custar até a sua vida, pode terminar com a sua história e a sua descendência. Deus tinha reservado a Noemi momentos de alegrias e vitórias. No momento em que ela acha que tudo acabou, no momento em que Noemi acha que tudo acabou para ela, que os seus sonhos, seus projetos estão acabados e que ela deveria voltar para a sua terra e esperar o seu fim. Quando Noemi pensa em voltar para a sua terra, ela não imagina o tamanho da bênção, o tamanho da vitória que a Deus ainda tem reservado para ela. Então ela caminha até as suas noras e dispensa as suas noras, deixando elas livres para voltarem para o seu povo, refazer sua vida sentimental. Mas nesse momento e nessa hora, Noemi tem uma surpresa. Orfa chora muito, pensa até em seguir sua sogra, mas ela resolve voltar para o seu povo. Mas aí Ruth entra para mudar a sua história. Ruth, a sua nora, entra para mudar a sua história. Amados, Noemi, uma mulher já na terceira idade, suas forças já tinham acabado. Talvez Noemi estava pensando, tudo terminou para mim. É melhor voltar para minha terra e ali esperar a morte.
como está a alma de Noemi em Ruth, capítulo 1, versículo 13, parte B. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi está desesperada, está angustiada. Ela está sentindo como se Deus tivesse pesado a mão sobre a sua cabeça, desculpa, irmãos. No capítulo 1, versículo 21, está escrito: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarei Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Amados, meus queridos, veja a amargura da alma desta mulher diante da luta, da adversidade, da situação em que ela tem atravessado. Ela ainda não sabe que Deus vai colocar Ruth no seu caminho, no seu destino para mudar a sua história. Aparentemente, Noemi estava acabada. Creio eu que as pessoas daquele lugar que não gostavam dela e do Deus que ela servia já comemoravam a sua derrota. Muitos ali já deviam estar perguntando: onde está o Deus dela? Onde está o Deus dela, o Deus Todo-Poderoso que ela sempre falou, testemunhou? Onde está o Deus dela? Está derrotada? Não tem marido? Não tem filho? Naquela hora o povo já achava que já tinha sido assinado um veredito contra aquela mulher, que ela estava derrotada, estava caída. E ela também pensava assim. Ela achava que a sua vida já tinha acabado. Noemi só queria voltar para a sua terra para poder morrer ali, descansar em paz. Deus agora começa a agir em favor de Noemi e Ruth, sua nora. Deus, nesse momento agora, vai usar a sua nora, que será o canal que Deus usará para mudar a história de Noemi. Em Ruth, capítulo 2, versículo 2, está escrito lá, 2, 1 e 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Olha que maravilha, que bênção. No momento em que Ruth podia ter escolhido como órfã de voltar para sua parentela, Ruth disse: não, minha sogra, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu vou contigo aonde tu for, minha sogra, eu vou contigo. E eu vou fazer mais ainda, o teu Deus será o meu Deus de hoje em diante. Deus coloca Ruth na vida de Noemi para mudar a história de Noemi, mas Deus também coloca Noemi na vida de Ruth para mudar a história também de Ruth. Porque, amados irmãos, quando nós abençoamos alguém, quando nós fazemos algo de bom para alguém, automaticamente nós somos abençoados, porque é a lei da semeadura. Tudo aquilo que você semeia, você vai colher um dia. Se você semeia amor, misericórdia, compaixão, você também vai colher amor, misericórdia e compaixão. E aqui no capítulo 2, versículo 2, nós estamos vendo já Deus entrando em providência na história de Ruth
e na história de Noemi. Através dos conselhos de sua sogra, Ruth é bem-sucedida. Ruth podia muito bem falar: não vou para aquele campo, passar o dia inteiro debaixo daquele sol quente para estar colhendo uma migalha para trazer. Não. Ruth confiou na palavra da sua sogra. Se sua sogra falou para ela que havia um parente ali, um homem valente e poderoso da geração do seu marido, Ruth não questionou e ela foi. Em cima da palavra da sua sogra, ela marchou para aquele campo, para aquele lugar, para ver se conseguia alimento para a sua manutenção e a manutenção da sua sogra. Boaz, parente de Elimeleque, marido de Noemi, agrada-se de Ruth. É tomado por um grande amor e toma as providências necessárias dentro dos trâmites legais para comprar as terras e casar com Ruth. Que maravilha! Noemi, que estava desesperada, angustiada, voltou para sua terra para morrer. Agora encontra suas esperanças renovadas naquele parente distante do seu marido. Porque era costume naquela época que quando a gente tinha um terreno, no caso do marido de Noemi, ele tinha um terreno ali, mas aquele terreno só poderia voltar para a mão dela se alguém comprasse aquele terreno. E Boaz se dispõe a comprar aquele terreno. Vejamos agora como está Noemi depois que Boaz toma a Ruth como sua esposa. E Deus lhe concede um filho. Ler em Ruth 4. Aí, quando você tiver tempo, você abre a sua Bíblia em Ruth 4 e você vai ler o versículo 14, 15 e 16. E você vai ver lá que tudo mudou. Tudo mudou. Boaz não podia diretamente ficar com Ruth, mas o que ele fez? Ele levou o problema para a sociedade, porque havia alguém ali que de direito tinha que comprar aquelas terras e ele não podia comprar. Mas quando ele leva esse parecer a esse possível comprador e diz para ele que quem comprasse aquelas terras, que era da viúva Noemi, teria também que casar com a sua nora, aquele comprador desiste e Boaz então pode comprar aquela terra. E ele pode então casar com Ruth. E logo a Ruth engravida, e ela é mãe, e ela coloca no braço de Noemi um neto para Noemi. Um homem que vai ser a descendência, que vai trazer o nome daquela geração de Noemi. Obed, filho de Ruth, vem da origem à geração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você olhar lá na Bíblia e você pesquisar, você vai ver que Obed, ele é o que dá origem à geração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, conclusão. Como tomar uma decisão bem-sucedida? Como Noemi tomou? Como Ruth tomou? Se não fosse Noemi dar o conselho para Ruth ali, para aquelas terras de Boaz, tudo tinha ficado na mesma. Se não fosse o coração bondoso de Ruth, de abandonar sua família e de seguir com Noemi, disposta a servir até mesmo ao Deus que ela servia,
tudo teria dado errado. Então, como tomar uma decisão bem-sucedida? Primeiro, voltar para a terra onde o Senhor tem visitado o seu povo, dando-lhe pão. Jesus é o pão da vida. João 6, versículo 35 diz: Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se você quer tomar uma decisão bem-sucedida, se você quer ter sucesso na sua vida sentimental, espiritual, financeira, emocional, física, intelectual, eu te digo, vai à fonte, beba da água da vida que é Jesus Cristo, coma do pão vivo que desceu do céu que é Jesus. A palavra de Deus está escrito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Jesus é o caminho, Jesus é a porta aberta. Se você quer ser bem-sucedido, comece por Jesus, comece por servir a Jesus, comece por aceitar Jesus na sua vida, comece por obedecer a Jesus em sua vida. Amados, não tem como servir a dois senhores, servir a Deus e servir também as coisas erradas do mundo. Não tem como você falar que serve a Jesus Cristo e viver embriagado nos bares, caindo na rua, de tão alcoolizado. Não tem como você ser viciado, viver fumando cigarro, viver fumando maconha, viver cheirando cocaína e tantas outras drogas que tem por aí. Eu te convido nessa noite, deixa dessa vida amargurada, dessa vida triste de vício, de imundícia, de imoralidade, de prostituição. Cada dia você está com uma pessoa diferente, com um parceiro diferente, dessa vida de adultério. Você é casado, você é casada, mas você se dá o direito de se deitar com outra pessoa que não é o seu marido ou a sua mulher. Eu quero te convidar nessa hora, faça um conserto, tome uma mudança na sua vida. Eu tenho certeza que se você tiver uma decisão bem-sucedida nesta noite, Deus vai mudar a sua história. Você não vai mais passar fome, você não vai mais passar sede, cobrador não vai bater mais na sua porta. Você não vai ver a sua água cortada, a sua luz cortada, os carnês de prestações acumulando no fundo da sua gaveta porque você não tem dinheiro para pagar. Eu te convido nessa noite, faz uma reflexão, sirva Jesus por inteiro, chama o Espírito Santo de Deus para reinar na sua vida. Muda, sai dessa situação mesquinha, fraca, covarde em que você está vivendo. E faça um concerto com Deus e Ele vai te conceder vitória. No nome de Jesus.